Me conta aí, você já morou em alguma casa mal assombrada? Eu sou Amanda Du e estou aqui para contar para vocês de uma das casas que eu morei que era bem assombrada. Essa eu tive que sair corrida de lá. Então, eu já estou há um tempo pensando sobre essa história que eu quero contar. Que foi, acho que, uma das casas mais mal assombradas que eu já morei. Só que eu ficava pensando, conto como minha? Ou eu conto como se fosse de uma pessoa aleatória e fico quieta e escondo que o assunto é meu? Bom, vou contar. A história é minha. Eu não anotei nada, vai tudo de cabeça, então um pouquinho de paciência e é bom que fica mais espontâneo, eu acho. Depois vocês me dão opinião, o que vocês acham sobre escrever e ler ou falar de cabeça, principalmente quando for minha. Eu morava numa... Eu tinha recém-separado, então assim, eu procurava sempre as casas mais baratas, não que hoje eu não procure, mas não tem mais que ser tão naquele nível. E eu recém-separada, meu filho pequenininho, tinha menos de 2 anos, não lembro agora ao certo a idade, mas menos de 2 anos. Eu não sei se eu falei a cidade, vou falar não, tá? Pra não prometer em nada, porque tem pessoas a mais na história. Eu aluguei essa casa e era uma casa, gente, que o teto era muito baixo. Na época nem me passou pela cabeça, mas hoje eu sei, era um porão, né? Provavelmente a mulher pegou o porão da casa dela, reformou e dali fez uma casa. E a entrada era completamente separada da casa dela. Então era uma casa independente, tinha uma varandinha mó bonitinha na frente, com canteirinho, com flores. Aí entrava, porta, era um cômodo comprido, né, grande, banheiro, cozinha e uma portinha para a área. Então eu tô explicando mais ou menos como é a casa para vocês entenderem que aquilo ali realmente era um porão. Na época não me passou na cabeça, mas era um cômodo grande, banheiro, cozinha e uma portinha para a área. Essa área, ela tinha um muro bem alto que eu não conseguia ver o que tinha do outro lado. Eu morei exatamente 1 mês nessa casa. Como foi? Eu fazia os bombons, né, durante a noite e durante a manhã, meu filho, no horário que ele ia para a escola, que era a creche, eu saía para vender os meus bombons e com isso pagava minhas continhas e era uma luta danada, aquela luta de novinha, né, mãezinha, um bebê pequeno e sozinha. Então assim, eu ficava até umas 2, 3 horas da manhã. E nessa época, quem é dessa época, talvez se lembre, tinha uma operadora, que eu não vou fazer propaganda, mas que tinha uma promoção assim, que a ligação era 1 centavo por minuto. Então se a gente fazia uma recarga de R$10, aquilo durava quilômetros. E se eu não me engano, durante a noite, era 1 centavo até desligar. Não tenho certeza, mas eu lembro que era 1 centavo por minuto, mas eu acho que durante a noite era 1 centavo até desligar. Então ficava eu e uma tia no telefone, ela também trabalhava com isso, fazendo bombons. Ela ficava de lá e eu de cá e a gente só... Acho que nem tinha Viva Voz, gente, eu acho que não tinha Viva Voz nessa época. A gente ficava fazendo bombom assim, telefone, e desinforma, informa, embrulha, e a gente ficava uma fazendo companhia para outra, por horas, fazendo os bombons. E aí, numa dessas noites, eu não lembro porque eu não estava conversando com essa tia, mas eu comecei a ouvir um cachorro uivando. Mas uivando muito, começou a me incomodar. E lembrando que na minha área tinha aquele muro alto, que não dava para ver o que tinha do outro lado, mas a impressão que eu tinha era que esse cachorro estava uivando dentro da minha área. E aí começa a dar
gelo no peito, sabe quando o coração congela? Eu peguei, nem terminei de fazer direito o que eu tinha que fazer, eu desenformei, nem embrulhei, botei no potinho, falei, amanhã eu embrulho. Terminei o que eu tinha que fazer, agarrei no meu filhote que tava ali na cama e fui dormir. No dia seguinte, eu curiosa, que cachorro era aquele, porque a gente sempre fica assim, tentando não levar pro sobrenatural, né? Então eu queria acreditar que era só realmente um cachorro. Aí eu peguei, batendo papo com a vizinha. Nessa época eu ainda batia mais papo com as vizinhas. Hoje em dia, assim, é muito oi, tchau, e é bem pouco, mas eu queria muito saber o que acontecia. Eu comecei a conversar com a vizinha. A vizinha me explicou que nesse bairro onde eu morava, antigamente, tinha muito, respeitando as religiões, tá, gente? Mas a gente sabe que tem pro bem e tem pro mal. E faz-se muitas coisas, tá? Mas ela falava que ele tinha muitos terreiros e que as pessoas faziam muitos trabalhos e eram enterrados por ali afora. E fora que ela falava que tinha questão de anos antes, questão dos escravos, muitas pessoas eram muito maltratadas e que ali já foi uma fazenda de não sei o que depois loteou. Ela me contou um monte de histórias do bairro. E que quando ela construiu a casa dela, porque ela é proprietária, ela falou que na época ela cavou todo o terreno dela e que ela desenterrou muita coisa no terreno dela e aí depois ela construiu em cima. Porém, a casa que eu morava, ela não sabia como tinha sido feita. E ela contou que todas as pessoas que moraram nessa casa que eu morei, ninguém ficava por muito tempo. E que muitos saíam dali assim, muito doente mesmo. Tá. Aí fiquei meio assim, porque eu perguntei do cachorro, né? Ela me levou até os fundos da casa dela, ela me mostrou o que tinha atrás da minha área. Era só um terreno baldio, não tinha nada, era só um terreno baldio. Eu falei assim, mas você tem cachorro, seu cachorro não teria pulado pro lado de lá? Aliás, foi assim que eu comecei o assunto com a vizinha, tá? Que eu não cheguei a louca da casa assombrada. Eu só perguntei pra ela, seu cachorro dorme lá nos fundos ou aqui na frente? Aí ela, já sabendo dos antecedentes do local, aí ela já puxou o assunto pro outro lado. Entendeu? Não fui eu a louca da casa assombrada. Aí ela falou assim, olha, não tem como meu cachorro pular pra lá, porque, olha, aí ela me mostrou, esse terreno baldio era todo murado, muro alto, não teria como entrar cachorro nenhum ali. Um matagal, eu falei, realmente, tinha nada ali, não tinha. Aí eu peguei e falei, tá bom, né, beleza? De noite tava eu na situação do celular, que eu falei que eu ficava fazendo bombons e papapi, papapá, com uma tia minha. Aí eu peguei e contei essa história pra minha tia, isso devia ser lá pras 11 e pouca, não lembro agora a hora, meia-noite, 1h, não sei, porque eu ficava até muito tarde. Até porque quem trabalha com chocolate, não sei se alguém aí sabe, quando tá calor não dá pra trabalhar. Então a gente espera o horário mais fresquinho da noite, porque senão ele começa a grudar na forminha, é um horror. Aí eu conversando com a minha tia, não lembro bem o horário, contei tudo pra ela. Minha tia na mesma hora pegou e falou assim, Amanda, sai daí então, vem aqui pra casa. Eu falei, não tia, por quê? Nada a ver, eu não vou. Tô bem, tô em casa, tô tranquila. Amanda, quando essas coisas, elas começam a fazer essas coisas, e assim, quando elas sabem que você sabe, o negócio tende a piorar e muito. Vem. Eu falei, não vou. Aí eu soltei uma frase que eu não devia ter soltado. Eu peguei e falei assim, eu não vou sair da minha casa. Quem tá pagando aluguel sou eu. Eles que se quiser convivam e convivam quietinho.
Porque quem tá pagando pra morar aqui sou eu, eles não estão pagando nada. Quando eu falei isso, começou Cara, começou uma batucada dentro da minha casa. E não foi só eu, não. Minha tia no telefone estava escutando. Ela escutou tudo, ela começou a gritar, sai daí. E eu falava, meu filho tá dormindo. Ela não interessa, cata ele, sai daí agora que o negócio vai ficar feio. A gente ri, gente. Eu dou risada, a história é minha, eu posso rir. Quando é dos outros, eu tento ter um pouquinho de respeito, porque eu não sei a situação dos outros. Mas e pra mim, já passou tanto tempo. Gente, já passou uns 15 anos dessa história. Mas eu lembro perfeitamente. Eu catei o meu filho. Do jeito que ele tava dormindo, eu nem acordei ele. Eu só embrulhei ele na coberta que ele tava. Eu com a minha roupa toda esculhambada de ficar dentro de casa. Larguei os bombons tudo do jeito que tava. Agarrei meu filho nas cobertas. Fechei a porta e saí sem catar R$1. Sem catar uma calcinha. Eu saí só. Eu, meu filho, a coberta que eu enrolei ele e o celular na orelha. E a minha tia gritava, tô indo aí. Vem encontrar comigo no caminho. Aí eu fui saindo por um lado e ela saindo da casa dela e a gente conversando. E pela rua, e uma barulheira de tambor, Sabe quando a mola faz fium, 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 e esse barulho. E a minha tia, escutando tudo, ela apavorada. Fui pra casa dela, chegando lá, fiquei por uns 15 dias. Sem voltar para minha casa. Eu muito magrinha, hoje eu sou magra, mas na época eu me devia, né, na magreza. Muito magrinha, minha prima já tinha um corpo bem bonito, né, apesar de ser mais nova que eu. E assim, eu tinha às vezes que colocar 3 calças para vestir uma calça dela, mas eu não ia na minha casa para buscar roupa, não ia de jeito nenhum. Passei uns 15 dias, até que chegou num ponto que eu falei assim, cara, tá chegando o vencimento do aluguel, eu vou pagar aluguel para uma casa fechada, eu tenho que resolver isso. E eu procurando casa para alugar esses 15 dias todos, e procura daqui, procura dali, não achava casa para alugar. Falei, mas eu tenho que ir lá. Fui. Cheguei na casa, né? Cara, pensa numa pessoa que tinha falado que eu que pago o aluguel. Cheguei na porta, só faltei bater e limpar o pé, né? Mas eu abri a porta devagarinho, olhei para dentro e disse, vocês me dão licença, mas eu preciso entrar pelo menos para pegar umas roupas. Entrei, catei as roupas sem fechar a porta, morrendo de medo daquela porta bater comigo lá dentro. Peguei as roupas, peguei minha bolsa, peguei umas coisinhas, saí. Quando eu cheguei na porta, eu olhei para trás, eu falei assim, ó, eu sei que vocês não me querem aqui, eu também não quero ficar. Então me ajuda, porque já tem 15 dias que eu tô procurando casa para alugar e eu não acho nenhuma, eu não consigo achar uma casa para alugar. Saí dali, fechei a porta e desci. Nessa mesma saída da casa, eu acho que eu não andei uns 300 metros. Eu encontrei com uma pessoa, aí comentando que eu tava procurando casa para alugar, ela me falou de uma casa para alugar lugar super bom. Fui lá ver a casa. Mas aí já é uma outra história. Por quê? Se eu pedir a ajuda deles para sair de lá para uma outra casa, vocês acham que eles iam deixar eu ir para uma casa boa? Mas de jeito nenhum. E eu conto na próxima história. Porque dali eu saí e consegui a indicação deles, né? Uma casa. E foi bem complicadinho. E já eu conto no próximo relato. Esse relato ficou um pouquinho longo. Não sei se eu consegui me expressar direito, já que eu não anotei nada. Eu só sentei aqui. Eu acho que eu não omitive nada. Também tinha um caso, gente, antes, porque não começou só no cachorro uivando, não.
Toda noite eu escutava em cima, e a dona da casa morava em cima, uma pessoa passeando de salto alto, de um lado pro outro, noite inteira. Eu falava, gente, que tanto essa mulher anda de salto alto de madrugada? E a proprietária falou que não. Aí ela perguntou depois, quando eu fui para entregar a casa, ela perguntou por que eu tava saindo tão rápido. Eu contei tudo pra ela, que eu sou dessas doidas. Falo mesmo. Contei tudo. E ela falou que não andava de salto alto. Falei, então alguém anda, noite inteira. E eu vou contar depois, o próximo relato, eu vou contar essa história dessa outra casa que eu saí. E assim, gente, tô precisando de histórias. Eu queria postar vídeos aqui todo dia, mas tá faltando história, por isso que eu fico segurando, eu tô soltando só na segunda e na quarta. Manda sua história pra mim, pra amandadohistórias@gmail.com. Eu vou contar sem falar quem foi, porque eu acho que tem que ter uma certa descrição, né? No meu caso, eu já tô esculhambando que é meu mesmo. Já morei em cada casa, já aconteceu cada situação. Se inscreve no canal, curte, comenta. Gente, comenta sobre o vídeo, a visão de vocês, o que vocês acham da minha forma de se expressar, o que vocês acham da forma quando eu estou lendo. Me ajuda aí, quem tá começando agora, eu tô completamente perdida, mas eu quero muito, eu gosto muito dessas histórias. Não era pra gostar, né, porque eu já passei por muitas. Na hora que a gente tá passando é medonho, mas depois eu dou risada. Eu sou louca. Deixa eu passar o barulho. Eu já vi que meu microfone de lapela não tá bom. Durante a noite, de manhã. Só um minutinho, né, gata? Vou fazer bagunça. Aqui, não vai ficar fazendo barulho? Obrigada, meu amor. Não gostou muito, não. Voltamos. Preciso colocar alguma coisa aqui para eu parar de ouvir o som da outra. Passa, amor. Atrás do muro da minha casa, o que tinha na verdade era... É que meu microfone de lapela tá ruim e eu não tenho de usar. Não sei o que eu vou fazer com esses trechinhos, eu corto, jogo tudo pro final, mas é bem provável. Beijo da Du.